pra cima! Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Fabrício SH e comigo está tudo muito jóia. E se você é fã de cinema de super-herói, da DC Comics, de Superman, você sabe do que eu estou falando, provavelmente com você também está tudo mais do que jóia. Pois o tão aguardado novo filme de James Gunn, Superman, que dá o pontapé inicial no novo universo da DC Comics, já está entre nós e ele é tudo, eu diria que até mais do que todos nós esperávamos. Eu conferi esse filmão ontem na pré-estreia, então eu vou fazer esse vídeo sem spoilers, porque eu sei que muita gente ainda não assistiu. A estreia oficial do filme é só amanhã, então eu vou me poupar aqui, me segurar um pouquinho e analisar tecnicamente o filme sem entrar em grandes spoilers. Só peço que antes de mais nada, como de costume, você deixe o seu like, pois ele é muito precioso pra mim, pra não esquecer depois, já deixe. E se você ainda não é inscrito, vem pra galera do Geek-On, é rapidinho. Aqui falamos muito sobre cinema, TV, universo de super-herói, então Superman tem sido muito aclamado e discutido aqui no Geek-On. Galera, já vou começar essa review aclamando a direção, pois precisamos falar sobre o trabalho impecável de James Gunn. E essa aclamação vai vir quase como um agradecimento, pois eu acho que todos nós, fãs de super-heróis e do gênero no cinema, temos que agradecer muito ao James Gunn por ele ter entregado finalmente algo que nós merecemos. Eu digo finalmente não que ele não tenha entregado nas outras produções que ele estava envolvido, mas nós sabemos, né, galera? Nós que consumimos o cinema de super-herói, nós estamos acostumados a receber muitas produções mais do mesmo, somente para alimentar um esquema de pirâmide, e provavelmente esse não é o caso do universo que James Gunn está montando na DC Comics. O que nos deixa aliviado, galera, pois esse filme, ele é o pontapé inicial no novo universo cinematográfico da DC, e o fato desse filme estar sendo aclamado pela crítica e público é um sinal verde, uma esperança de que os próximos filmes baseados nos personagens da DC, também sigam esse rumo, pois o James Gunn agora é o chefe da DC, e eu sabia, galera, que nós não estávamos errados em depositar nossas esperanças nesse homem, pois estamos falando da mente por trás dos 3 volumes de Guardiões da Galáxia, da Marvel. Na DC ele já fez o Esquadrão Suicida, sequência de Esquadrão Suicida, que alguns chamam de Esquadrão Suicida 2. Eu chamo de o filme bom do Esquadrão Suicida. Todos esses filmes que eu citei, eu adoro, e Superman não fica nada atrás. E nós vemos a identidade do Gunn nas coreografias da cena de luta, ao som de uma maravilhosa trilha sonora. Além das cores, é um filme de super-herói que não tem medo de ser colorido, embora ele tenha um enredo e uma temática seríssima, até mesmo política, eu diria, mas mesmo assim ele não tem medo de ser divertido em certas partes, de ter alívios cômicos que realmente funcionam, não cuspindo no prato que a gente já comeu. Eu gosto de alguns filmes do Snyderverse, mas a gente compara Homem de Aço de 2013, por exemplo, com Henry Cavill, e realmente, gente, uma coisa que me incomodava no filme é o quão cinza ele era, além da quantidade de slow motion que o Zack Snyder colocava. Aqui o James Gunn conseguiu equilibrar o lado sombrio dos personagens da DC e a necessidade de ter, sim, cores, de ter vibrações. Fora o CGI, né, galera? Um ponto que realmente nós temos que sempre analisar nesses filmes de super-heróis. Nem sempre nós conseguimos um CGI que agrada, e o James Gunn sempre entrega. As criaturas, gente, tanto as criaturas gigantes, nós podemos até comparar também com algumas criaturas como o Starro de O Esquadrão Suicida, ou qualquer monstro gigante que apareceu em algum volume de Guardiões da Galáxia. James Gunn faz isso muito bem. As cenas de voo do Clark, belíssimas. Fora o Krypto, né, gente? Esse personagem que rouba a cena e é um cachorro totalmente em CGI. Um personagem que foi inspirado no pet do próprio James Gunn, mas que realmente não tem um ator interpretando esse dog. Bom, vocês viram que eu aclamei muito a direção do Cabeça Branca. Eu sou fã assumido do James Gunn, hoje mais do que nunca, mas ele não é o único ponto positivo desse filme. É claro que esse ponto que eu vou citar agora tem influência dele, pois ele escolheu muito bem o cast
perfeito para esses primeiros personagens desse novo universo. Começando, obviamente, por David Corenswet como Clark Kent. Esse homem nasceu para interpretar esse personagem e não é de hoje que a internet levanta esse fancasting. Isso já foi até citado em The Politician, a série do Ryan Murphy com o Ben Platt. O personagem do Ben até fala para o personagem do David Corenswet como ele parece o Clark Kent, como ele poderia interpretar, quase prevendo aí o futuro da carreira de David Corenswet. E uma das coisas que mais me agradou foi essa mescla, essa diferença entre o Clark Kent, a identidade secreta, como o Superman, o homem, o herói de traje. Eles são quase dois atores diferentes, gente. A diferença tá muito grande. Eles até falam um pouco sobre isso, né? Dando uma explicação melhor sobre como os óculos fazem uma ilusão na cabeça das pessoas para desassociarem a imagem do Clark com o Superman. Então acertaram muito nessa escalação. Rachel Brosnahan como Lois Lane. Gente, eu que acompanhei Miss Marvelous, sempre achei que a Rachel tinha uma vibe de Lois Lane. E o James Gunn, pelo visto, também. E a química da Rachel com o David é totalmente palpável. Um casal que é quase impossível de não shippar. Agora vamos falar dele, o antagonista, o vilão, Nicholas Hoult, que nós já acompanhamos em várias produções, já fez herói lá em X-Men, sendo fera, agora domina como Lex Luthor, gente. É um personagem que, ao mesmo tempo que é desprezível, ele é carismático, você odeia ele, mas você ama. Não ama as atitudes dele, porque, meu Deus, que homem deplorável, acho que é uma versão do Lex que a gente mais tem rusga, mas o Nicholas entrega uma atuação tão boa que toda vez que ele estava em cena eu praticamente aplaudia. Agora falando sobre outros personagens da DC Comics que já foram introduzidos nesse filme, eu estou falando sobre a Gangue da Justiça, nome da equipe que, por sinal, a Mulher Gavião não gosta nem um pouco e tem dificuldade de assumir que esse é o verdadeiro nome. Com seus integrantes Lanterna Verde, do Guy Gardner, o Senhor Fantástico e a Mulher Gavião, a Kendra, interpretada brilhantemente por Isabella Merced. Esses personagens estão maravilhosos e eles são responsáveis por grande parte dos alívios cômicos. Se eles acrescentam muita coisa no filme, eu diria que nem tanto, nem todos, por sinal. A Mulher Gavião e o Lanterna Verde, por sinal, acho que eles estão nesse filme mais para ir implementando os novos heróis em futuras produções desse novo universo. Eles rendem sim algumas cenas de lutas bacanas, mas nada muito decisivo para o enredo do filme. Inclusive tem cenas até como background, só pra gente ver algo bonito acontecendo enquanto um diálogo importante realmente acontece de fato. Já o Senhor Fantástico é o único membro dessa Gangue da Justiça que realmente tem uma importância no filme. Ainda falando desses novos personagens, eu tenho que elogiar o trabalho do Metamorfo, o Rex, e do seu filho de CGI, que acrescentou uma cena incrível no filme. E o núcleo do Lex também tem os seus antagonistas, os seus capangas, estou falando do Ultraman, e da engenheira, interpretada por Maria Gabriela de Faria, que muitos podem conhecer pela novela Isa TKM, mas ela está quase irreconhecível, também entregou muito nesse filme. Agora, para concluir essa review, gente, eu estava preocupado com a quantidade de informações que nós recebemos nos materiais promocionais, nos trailers. Eu fiz vídeos de react e análise a todos eles. Eu tava, meu Deus, quantos personagens, quantos enredos. Será que o James Gunn vai dar conta de unir tudo isso daqui? E a resposta é sim. E ele faz isso de uma maneira muito simples, simplificando o filme. Não tem enrolação, é direto ao ponto. Não tem por que a gente ver novamente a origem do Clark. Ele conhecendo os Kent, sendo adotado. A Lois descobrindo que ele é o Clark. Gente, isso a gente já viu em inúmeras produções. E o Gunn poupa o nosso tempo para entregar enredos de qualidade nessas 2 horas e pouco. E além de divertir e entregar cenas que brilham os olhos, como sempre ele entregou pautas importantes e até mesmo pensamentos políticos, quase que disfarçado de um filme de super-herói. Tendo dito tudo isso, eu digo mais uma coisa: vá assistir esse filme no cinema imediatamente, se ainda não foi o caso. Você já assistiu? Se sim, deixe suas opiniões aqui nos comentários. Se você ainda não assistiu, diga se você está animado, quais são suas expectativas. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito precioso para mim. E de vir para a galera Kikion se você ainda não é inscrito, pois agora mais do que nunca tem muito conteúdo a ser discutido, teorizado sobre o futuro universo de Gunn. Esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima.